Bem-vindos, amantes do desconhecido. Hoje, o Véu da Meia-Noite convida você a embarcar em uma jornada que desafia os limites da lógica e da razão. Esta história, enviada por um seguidor atento do nosso canal, promete arrepiar até os mais céticos. Prepare-se para um relato que entrelaça o sobrenatural com o suspense, centrado em um médico legista que se depara com um fenômeno que desafia a compreensão humana. Imagine-se no silêncio de uma sala de autópsia, onde a ciência e a razão são as únicas guias. Agora, imagine que esse silêncio é quebrado por uma voz que não deveria existir. Uma voz que pertence a um corpo sem vida. Este é o ponto de partida de nossa história, onde um encontro inesperado com o além revela segredos sombrios de uma vida criminosa e aponta o dedo para o verdadeiro culpado de um assassinato. Se você acredita que já ouviu de tudo, prepare-se para questionar suas certezas. Esta narrativa nos lembra que a morte pode não ser o fim absoluto e que algumas almas têm assuntos inacabados que clamam por resolução. A história que você está prestes a ouvir nos leva a um território onde o real e o sobrenatural se entrelaçam de maneira inquietante, desafiando nossas percepções do que é possível. Antes de mergulharmos nesta intrigante história, não se esqueça de deixar seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas histórias arrepiantes. Afinal, o que você está prestes a ouvir pode assombrá-lo por muito tempo, deixando uma marca indelével em sua mente. Então, acomode-se confortavelmente. Apague as luzes e prepare-se para uma viagem ao desconhecido. Deixe que o Véu da Meia-Noite o guie por esta narrativa envolvente, onde cada palavra é um convite para explorar os mistérios que se escondem além do nosso entendimento. E lembre-se, o desconhecido está sempre à espreita, esperando para ser descoberto. Vamos juntos desvendar os segredos que o além nos reserva. A noite se arrasta lentamente no Instituto Médico Legal. As paredes frias e estéreis da sala de autópsia parecem absorver qualquer vestígio de calor humano, criando uma atmosfera de inquietante silêncio. O único som que quebra essa quietude é o tic-tac monótono de um relógio antigo, ecoando como um lembrete constante do tempo que passa. Dr. Eduardo, um médico legista experiente, está sozinho, cercado por instrumentos cirúrgicos que brilham sob a luz fluorescente. Ele revisa documentos com uma concentração quase mecânica, tentando ignorar a sensação de que algo está fora do lugar. A sala, normalmente um santuário de ciência e razão, parece envolta em uma aura de mistério naquela noite. Na mesa de autópsia, repousa um corpo coberto por um lençol branco. O tecido esconde os traços do falecido, mas não consegue abafar a sensação de presença que emana do cadáver. Eduardo, acostumado com a morte em suas formas mais cruas, sente um arrepio percorrer sua espinha, como se estivesse sendo observado. Ele se levanta decidido a terminar seu trabalho e encerrar o expediente. Com passos hesitantes, aproxima-se da mesa de autópsia. Ao puxar o lençol até a altura do peito do cadáver, o ar na sala parece mudar, tornando-se mais denso, quase palpável. É como se o próprio ambiente estivesse prendendo a respiração, aguardando algo. De repente, o silêncio é quebrado por um som que não deveria existir. Uma voz baixa e rouca, carregada de uma tristeza profunda, ressoa na sala. Ei, doutor! As palavras flutuam no ar, carregadas de um peso que desafia a lógica e a razão. Eduardo congela, seus olhos arregalados fixos no cadáver que ele tinha certeza estar morto.
choque o faz recuar, derrubando uma bandeja de instrumentos que cai no chão com um estrondo metálico. O som ecoa pela sala, mas não consegue dissipar a sensação de que algo sobrenatural está acontecendo. O coração de Eduardo bate descompassado, enquanto ele tenta processar o impossível. "Quem está aí?" ele pergunta, a voz tremendo, misturando descrença e medo. A sala parece responder com um silêncio ainda mais profundo, como se estivesse aguardando sua reação. A voz, no entanto, não se cala. "Sou eu, o cara que você está prestes a abrir. Preciso falar antes que seja tarde demais." Eduardo, lutando contra o instinto de fugir, se aproxima lentamente. Cada passo parece ecoar na eternidade, enquanto ele tenta racionalizar o que está acontecendo. Ele se senta ao lado do corpo, a mente girando com perguntas sem resposta. "Isso é impossível. Você está morto." A voz do cadáver, agora mais clara, continua. "Eu sei, mas ainda tenho algo a dizer. Minha vida foi cheia de erros. Fui um bandido, mas não merecia morrer assim." As palavras carregam uma urgência que transcende a barreira entre a vida e a morte, como se o próprio espírito estivesse clamando por redenção. Eduardo, agora mais curioso do que assustado, pega uma cadeira e se senta ao lado do corpo. Ele percebe que está diante de algo que desafia todas as suas crenças, mas sente que deve ouvir. "O que você quer me contar?" pergunta, a voz agora firme, determinada a entender o que está acontecendo. A resposta vem rápida, como se o tempo estivesse se esgotando. "O nome do meu assassino. Foi o Carlos, meu parceiro. Ele me traiu. E por favor, diga à minha mãe que eu sinto muito. Ela merece saber que eu me arrependo." Dr. Eduardo anota o nome em um bloco de notas, ainda atônito com a situação. A sala de autópsia, que antes parecia um lugar de ciência e lógica, agora se transforma em um portal para o desconhecido. Dr. Eduardo percebe que está diante de um mistério que desafia a compreensão humana e que sua vida nunca mais será a mesma. Ele se levanta determinado a cumprir o último desejo do morto, enquanto a voz do além ecoa em sua mente, um lembrete de que o desconhecido está sempre à espreita. No dia seguinte, Eduardo dirigiu-se à casa de Marta, a mãe de João. A casa era modesta, cercada por um jardim bem cuidado que contrastava com a tristeza que pairava no ar. Ele estava nervoso, sem saber como ela reagiria à mensagem que trazia. Ao chegar, foi recebido por Marta, uma senhora idosa de olhar cansado, mas gentil. Ela o convidou para entrar, oferecendo-lhe um chá enquanto se acomodavam na sala de estar. Eduardo explicou quem era e por que estava ali. Ele contou sobre a mensagem que o filho dela havia deixado, sobre como ele sentia muito por tudo o que havia feito. Marta ouviu em silêncio, lágrimas escorrendo por seu rosto, mas com um leve sorriso de gratidão. "Eu sempre soube que ele tinha um bom coração, apesar de tudo", disse ela, sua voz embargada pela emoção. "Obrigada por me trazer essa mensagem, doutor. Isso significa muito para mim." A visita à casa de Marta deixou Eduardo com uma sensação de dever cumprido, mas também com um peso no coração. Ele sabia que precisava levar as informações sobre o assassino à polícia, mas temia não ser levado a sério. No entanto, ele estava determinado a fazer justiça. Eduardo foi até a delegacia, um prédio antigo com paredes de tijolos desgastados, e relatou tudo ao detetive responsável pelo caso. Ele sabia que a história parecia absurda, mas esperava que as evidências falassem por si. O detetive, um homem de meia idade com um olhar cético, ouviu atentamente, intrigado.
Você tem certeza disso, doutor? Perguntou o detetive cruzando os braços. Parece algo saído de um filme de terror. Eu sei como soa, respondeu Eduardo, tentando manter a calma. Mas eu não posso ignorar o que aconteceu. Por favor, investigue o nome que eu forneci. O detetive, embora cético, prometeu investigar. Enquanto aguardava os resultados da investigação, Eduardo não conseguia parar de pensar no que havia acontecido. Ele se perguntava se havia realmente falado com o além ou se tudo não passava de um truque de sua mente. Mas algo dentro dele dizia que era real, que ele havia sido escolhido para cumprir aquela missão. Dias depois, a polícia prendeu Carlos, o homem que o cadáver havia identificado como seu assassino. As evidências eram claras e ele confessou o crime. Eduardo sentiu um alívio profundo, sabendo que havia ajudado a trazer justiça para uma alma perdida. Eduardo estava de volta ao Instituto Médico Legal, tentando retomar sua rotina. Mas a experiência sobrenatural não saía de sua mente. Ele se pegava olhando para os corpos com uma nova perspectiva, imaginando se algum deles também teria algo a dizer. Ele começou a pesquisar sobre fenômenos paranormais, tentando encontrar alguma explicação para o que havia acontecido. Livros sobre comunicação com o além, relatos de experiências sobrenaturais e estudos sobre a vida após a morte agora ocupavam sua mesa. Uma noite, enquanto revisava um relatório, ele ouviu novamente o sussurro familiar. Desta vez, a voz era diferente, mas igualmente perturbadora. "Ajude-me", dizia com um tom de desespero. Eduardo sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele se aproximou do corpo de onde a voz parecia vir, um jovem que havia sido vítima de um acidente de carro. Eduardo hesitou, mas decidiu tentar se comunicar. "O que você precisa?", swingou em voz baixa, sentindo-se um tanto ridículo. Para sua surpresa, a voz respondeu, contando uma história de negligência e injustiça. O jovem havia sido atropelado por um motorista bêbado que fugiu da cena. Ele implorava por justiça, por alguém que pudesse ouvir sua história e fazer algo a respeito. Eduardo, agora convencido de que tinha um dom ou uma maldição, decidiu ajudar. Ele anotou todos os detalhes que a voz forneceu, determinado a levar o caso à polícia mais uma vez. Sabia que seria difícil, mas sentia que era sua responsabilidade. Eduardo voltou à delegacia, desta vez com informações sobre o caso do jovem atropelado. Ele encontrou o mesmo detetive que havia ajudado anteriormente e contou tudo o que sabia. O detetive, agora mais aberto à possibilidade de algo sobrenatural, ouviu atentamente. Ele prometeu investigar, embora soubesse que seria um desafio encontrar o motorista responsável após tanto tempo. Enquanto a investigação prosseguia, Eduardo começou a perceber que sua vida estava mudando. Ele se tornara uma espécie de mediador entre o mundo dos vivos e dos mortos, uma responsabilidade que ele nunca havia imaginado ter. Ele começou a receber visitas de pessoas que haviam ouvido sobre suas experiências, buscando ajuda para se comunicar com entes queridos falecidos. Eduardo, embora relutante, tentou ajudar onde podia, sempre com cautela e respeito. A pressão começou a afetá-lo e ele se viu questionando sua sanidade. Será que tudo aquilo era real? Ou ele estava perdendo a cabeça? As dúvidas o consumiam, mas ele sabia que não podia desistir. Finalmente, a polícia conseguiu localizar o motorista responsável pelo atropelamento do jovem. Ele foi preso e levado à justiça, graças às informações que Eduardo havia fornecido.
Mais uma vez ele sentiu um alívio profundo, sabendo que havia ajudado a trazer paz a uma alma perdida. Eduardo estava sozinho no Instituto Médico Legal, refletindo sobre tudo o que havia acontecido. Ele se perguntava se deveria continuar com sua vida como antes ou abraçar seu novo papel como mediador entre os mundos. Ele decidiu que precisava de uma pausa, um tempo para pensar e processar tudo o que havia vivenciado. Pediu licença do trabalho e viajou para um lugar tranquilo, onde pudesse encontrar paz e clareza. Durante sua ausência, ele recebeu inúmeras cartas e mensagens de pessoas agradecidas por sua ajuda, bem como de outras que buscavam respostas. Eduardo percebeu que havia tocado muitas vidas, mesmo sem perceber. Ele começou a escrever um diário, registrando suas experiências e reflexões. Isso o ajudou a entender melhor seu papel e a aceitar que talvez ele tivesse um propósito maior do que imaginava. Após algumas semanas, Eduardo voltou ao trabalho, renovado e determinado a continuar ajudando aqueles que precisavam. Ele sabia que sua vida nunca mais seria a mesma, mas estava em paz com isso. Ele também começou a colaborar com pesquisadores de fenômenos paranormais, compartilhando suas experiências e ajudando a expandir o conhecimento sobre o assunto. Eduardo havia encontrado um novo propósito e estava determinado a fazer a diferença. E assim, termina a história do Eduardo, um homem que encontrou o inexplicável em seu trabalho diário. Sua experiência nos lembra que o desconhecido pode estar mais próximo do que imaginamos e que algumas almas têm assuntos inacabados que precisam ser resolvidos. A história do médico legista e dos cadáveres falantes é um lembrete de que o mundo é cheio de mistérios e que devemos estar abertos a possibilidades além da compreensão humana. Eduardo agora vê seu trabalho sob uma nova luz, sabendo que cada corpo pode ter uma história a contar, mesmo que de maneira sobrenatural. Se gostaram do vídeo, deixem seu like, compartilhem e inscrevam-se no canal. E lembrem-se, o desconhecido está sempre à espreita, esperando para ser descoberto. Nunca subestimem o poder do além, pois ele pode ser mais real do que imaginamos. Fiquem atentos e até o próximo vídeo, se tiverem coragem de voltar.